Bem-vindos a mais um episódio aqui da VivaCast. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Me chamo William Palmeira. Eu chamo William Oliveira. E a gente está aqui hoje para apresentar esse episódio muito bacana, onde vai falar sobre um projeto que veio do coração de Deus. E nós estamos com uma pessoa que literalmente foi o instrumento de Deus para colocar esse projeto em prática, juntamente com uma equipe maravilhosa. E eu quero que o William apresente ela para nós. Estamos com uma pessoa aqui hoje que ela é sonhadora, ela é idealizadora, ela gosta de levar algo a mais para as pessoas, no coração de pessoas. Então estamos aqui com Elisete Brunner. Seja muito bem-vinda, né? Espero que essa noite hoje você possa tocar corações de pessoas e com esse projeto que você realizou na igreja, né? Amém. É uma alegria estarmos aqui. Para mim, assim, é maravilhoso. Os nossos olhos brilham porque cada sonho que a gente sonha e vê se realizar, vê concretizar é maravilhoso, né? Assim como a VivaCast foi um projeto e hoje é uma realidade, assim, hoje compartilhar esse projeto do Pão Solidário, que foi um dia um projeto no papel e hoje ele é tão real nas nossas vidas, leva tanta alegria na casa de tantas famílias, e isso para mim é uma alegria poder compartilhar aqui detalhes, né? Como esse projeto é desenvolvido aqui dentro da igreja do Avivamento. Bênção. E justamente a gente quer falar um pouco sobre esse projeto, explicar para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que querem vir a conhecer, a poder até participar desse projeto. Então a gente quer bastante detalhes mesmo, né? Com certeza, pastora? pode Bastante detalhes. se prepara, como diz, né? Sim. Então a primeira coisa que a gente quer saber é literalmente como que funciona esse projeto. Depois a pastora vai contar como é que nasceu esse projeto, esse sonho do coração de Deus. Mas só para a gente poder mostrar para as pessoas do que se trata o projeto Pão Solidário, a pessoa explica um pouquinho para nós como que funciona o projeto Pão Solidário. Hoje, atualmente, né? Sim, o Pão Solidário ele é um projeto que ele é uma padaria grande, montada com toda a estrutura, todo equipamento, maceira, forno industrial, mesas, tudo uma estrutura montada dentro de um galpão. Então ela é toda profissional, né? Na verdade é uma padaria profissional grande, uma estrutura grande, onde nós produzimos todas as semanas pão de forma e distribuímos gratuitamente todas as semanas para famílias carentes, famílias que precisam e que vêm até o projeto retirar os seus pães. Esse é o projeto Pão Solidário. E esse projeto ele é bancado de que forma? Ele é 100% voluntário? Ele tem custos que alguém investe? Como que funciona? 100% voluntário. São pessoas que, quando viram o projeto, abraçaram, amaram, sonharam junto, porque é o sonho do coração de Deus, Sim. investiram, de um dia para o outro, ele se tornou realidade e hoje são muitos investidores nesse projeto, ou seja, abençoadores desse projeto, né? Empresários, desde do profissional liberal, né? Até o empresário, que são investidores, abençoadores desse projeto. Nossa, que bênção. Uma curiosidade, esse pão ele é entregue no sábado, isso seria? Hoje atualmente, né, aproximadamente, eu acredito que já estamos mais de um ano e meio, entregando aqui na porta do projeto. Na porta do projeto tem a faixa ali escrito Projeto Pão Solidário, onde as pessoas aproximadamente, geralmente meio-dia, já estão formando a fila e ficam ali. Daí quando é mais ou menos às 14 horas, a gente abre a porta e as mesas estão todas prontas. Tem uma equipe já preparada? Tem uma equipe muito grande, com as mesas todas cheias de pães, os pães embalados, todos etiquetados com uma mensagem, porque vai 2 pão, né? Vai o pão físico e vai o pão do céu, junto. Sim. A palavra que alimenta a alma. E o local, né, que a gente também estudou sobre isso, a parte local não é só aqui na igreja, vocês entregam também em outros lugares, né? Entregamos no Itacolomi. Lá tem uma congregação e lá é atendido lá no Itacolomi, em torno de umas 80 famílias. Aqui nós atendemos 150, 180 famílias e lá é em torno de 80 famílias. Hoje então teria 2 locais de entrega desse pão, Sim. um no sábado
no mesmo sábado é entregue lá no Itacolomi. Porém, é levado nas ruas, onde tem famílias mais carentes e distribuído lá. Essa é a maneira que é sim. feito lá. Aqui, as famílias vêm até o projeto, formam a fila. A gente, antes de entregar o pão, libera uma palavra, ora, e depois a gente começa a distribuir os pães para as crianças, famílias, pais, idosos, muitos idosos. Sim, aí é muito interessante, porque tem uma equipe aqui e tem outra equipe lá. Então, pessoas que Tem. sonharam esse sonho junto. Sim. Como a pastora realmente fala, sonhar, a gente pode sonhar, mas realizar para uma equipe. Sonhar, você sonha sozinho. Você sonha, né? Deus te dá o sonho, você coloca no papel. Agora, o realizar, ele é para uma equipe, né? Porque se nós não tivermos uma equipe, nada acontece. É o network, né? Nada acontece. Precisamos ter conexões, precisamos ter pessoas, precisamos... A nossa paixão, ela tá no coração. A gente precisa tirar do coração, colocar no papel e da mesma paixão que tá no coração, no papel, liberar, transbordar para outros corações que são incendiados e que têm a mesma paixão pelo reino e querem servir, às vezes não só financeiramente, mas querem estar colocando a mão na massa, querem estar entregando, querem estar aqui limpando a padaria, embalando o pão. Então, tem muitas maneiras de abençoar esse projeto, né? Porque não adianta somente ter um sonho e ter o pão. Precisa também da limpeza, precisa do embalar, precisa do etiquetar, é muita coisa. É uma equipe Sim. muito grande, na verdade, né? Nós temos 3 equipes já formadas para o pão. Então, cada semana é uma equipe que vem, produz o pão na quinta-feira, começa a produção em torno das 7 horas, começa a produção dos pães, aí ele fica na madrugada, na sexta de manhã, no decorrer da manhã para o dia, é começado a assar os pães. É um dia inteiro assando pão, né? Meu Deus, realmente precisa de muitas pessoas, né? Imagina todo o processo, quanto de pessoas que movimenta. Só pra gente ter uma ideia, pastora, quantas pessoas que movimenta no processo desde que inicia até onde finaliza? Mais ou menos. Desde o momento que começa aqui, cheguem aqui, abrem a padaria e comecem a produção. É muita gente. Só no dia de produção dá em média de 8 a 10 pessoas. Depois, no outro dia, assar e embalar já são mais em torno aí de 2 a 3 pessoas. Aí depois, no sábado, mais uma equipe para poder limpar a padaria, deixar pronta para nós estarmos entregando o pão. É mais uma equipe. Daí dá em torno de 4 a 5 pessoas também para entrega. Sim, a produção é toda feita aqui na igreja, na padaria da igreja, para distribuir nos 2 locais. Isso. Toda a produção, quando acaba a entrega aqui, já vai... Olha só a logística, olha só... Realmente é muito interessante. Sim, porque assim, lá no Itacolomi, as pessoas não têm como vir de lá aqui. É mais difícil. Sim. Então, a gente colocou vai o carro para lá. Lá tem líderes que entregam, que distribuem nas casas os pães das famílias que realmente precisam do pão. O maior segredo desse projeto é o amor. É o amor. Porque é o amor que faz toda a diferença. Você precisa ter paixão do que você vai fazer. Se você tem paixão, é maravilhoso. As pessoas vão receber essa paixão. Que na verdade a gente não distribui somente pão, a gente distribui uma provisão, uma alegria. Né? A gente leva essa expressão do amor para cada família, porque elas compreendem que elas estão recebendo uma lembrança, né? Sabendo que Deus está olhando para elas e que tem pessoas prontas para abençoar elas com o pão físico, com uma palavra de vida. Eu sei que hoje a gente, né, tem toda a estrutura já preparada, montada, hoje já funciona muito bem. Sim. Mas assim, eu sei que tem pessoas que não conhecem o projeto e tem outras que até conhecem, mas ela não viu os bastidores, não sabe como que nasceu, como que funcionou para chegar no nível que está hoje. Então eu quero que a pastora conte para nós como que nasceu o sonho do Projeto Consolidado. Primeiramente, como que veio essa ideia, de onde que veio esse nome, né? Sim. Como que a pastora sentiu isso de Deus, e a pastora conta para nós então essa história. Nós já há muitos anos realizávamos eventos através da igreja, através da Associação ACEP, que é
que faz parte da igreja, nós realizávamos evento aqui na cidade de Balneário Pissarras, ali do lado do ginásio Figueirão. Então, a cada data comemorativa, a gente realizava um evento, seja para as mulheres, para as crianças, o Natal, e eram eventos muito grandes. Então, todas as vezes, nós usávamos uma padaria emprestada de uma das pastoras aqui da igreja. Nós usávamos a padaria dela, toda a estrutura da pastora Michele, produzíamos toda a alimentação, cuca, tudo que nós... Cupcake, eu me lembro dos cupcakes. Cupcake, imagina, 1000 cupcakes, né? Nós chegávamos a produzir tudo dentro da padaria dela. Então, Sim. toda a estrutura dela ficava à disposição 2 dias para o projeto, para nós levar alegria para as famílias, para as crianças. Então, quando acabava o evento, cada evento, que foram muitos eventos, mas muitos, e vocês, né, principalmente o William, né, fez muita, a Geice, a esposa dele, foi uma das que mais sonharam, também tiveram junto conosco nesses eventos. Então, quando acabava o evento, a gente observava, principalmente eu observava, que tinha mães com sacola e muitas com potinho. Então, era comum no evento você ver pessoas com uma sacolinha, um potinho, porque o nosso evento era de generosidade. Tinha muita abundância. Abundância na cuca, abundância no cupcake, tudo tinha abundância. Cachorro quente. E aquilo ali me chamou a atenção, porque para mim era gratificante poder distribuir, ter um sobra para distribuir, para abençoar. E um dia, 1 ou 2 mães disseram assim para mim: eu vou levar porque os meus filhos vão ter café todas as manhãs. Uau. E aquilo impactou meu coração, né? Aí, quando acabou o evento, cada evento que acabava, nós reuníamos a equipe e compartilhávamos a experiência, o que aconteceu, o que melhorar, o que mudar, né? E sempre era compartilhado isso, que nós estávamos notando que cada vez aumentava as mães trazendo uma sacola, um potinho. Dali, linkou com a padaria que nós usávamos emprestada. Eu disse assim, por que não sonhar uma padaria para o projeto? Então, ali nasceu essa paixão da padaria. E daí linkou com aquilo que a palavra do Senhor diz, né? Lá em Mateus 6,11, né? A oração do Pai Nosso, né? Dai-nos o pão nosso de cada dia. E aquilo ali gerou assim uma paixão. Eu disse, é o pão. Aí, claro, tive que pegar alguém que já tinha padaria, que era a pastora Michele. Eu disse, agora, é possível? Coincidência. Ela já teve padarias, né? Então eu disse, é possível. Aí eu vi assim que não é o ser possível, é o manter, né? É que aquele momento, né? Vocês faziam os eventos, dava certo, né? Conseguia suprir a necessidade, mas ele não era toda semana. Não era toda semana. Agora o projeto do pão, sim, é semanal. E olha que era desafiador, um evento desse ia muita comida. Nós levávamos carrinhos e carrinhos com toda a alimentação. Aí a pastora viu a necessidade de pessoas que queriam ali, com sacola. Então, quando eu projetei a padaria, eu imaginava que nós íamos dar conta uma vez por mês, assim como às vezes a gente faz, né? Entrega sacolão uma vez no mês, ou quando as famílias precisam, a gente leva o sacolão. Mas o pão era muito desafiador, porque o pão de cada dia, pão é algo que tu teria que produzir com mais vezes, não era só a cada evento. Então, de princípio, eu pensei, vamos montar a padaria e deixar pronta para continuar nos eventos. Mas dali Deus mudou a rota. Mas chegou um tempo em que eu estava na rua com um projeto, na época era um projeto até político, e dentro do meu coração, eu tive que parar os eventos e eu sonhei com essa padaria. Pensei, por que não o município ter uma padaria dessa para atender? Porque tem muitas famílias, né? O município abençoa muitas famílias. E durante um período que eu estava na rua, eu parei na casa de uma senhora e ela é uma intercessora, e eu pedi para ela orar por mim. E quando eu me ajoelhei, que ela foi orar por mim, ela disse assim, pastora, eu vejo a senhora distribuindo muitos pães, mas é muitos pães. E é grande aquilo que Deus colocou no coração. E daí naquela noite assim, eu tive uma convicção plena assim, que era algo do coração de Deus. Passou aquele tempo, eu compreendi que aquilo que era para que a igreja desenvolvesse, para que nós como
filhos e filhas de Deus desenvolvêssemos dentro da igreja como servos, não era algo pro município. O município já faz o seu papel, Sim. ajuda famílias, já tem já faz o seu dever, né? Mas nós como igreja precisávamos Sim. fazer o nosso dever, além daquilo que nós já fazemos. Algo a Porque mais. hoje é o comum, a igreja é conhecida, faz projeto social, ajuda isso, aquilo lá, faz eventos, mas o pão, o montar o projeto do pão ia ser além, né? Como diz o Realmente é o William, sonhar, né? como é que se fala na curva? Não. Fora da curva. Fora da curva. Fora da O curva. William usa muito essa É frase. verdade. Fora da curva. Então, seria desafiador. Com E certeza. quando passou esse projeto meu na rua, eu disse, e agora, Deus? Né? Era um projeto que eu pensava com o município, a gente falando assim, fora é mais fácil, ou você colocar pessoas né, fora, mas quando você fala de igreja, é desafiador. Porque não é um valor pequeno, não é só montar, não é só fazer uma vez ou outra no evento. É você Chegar é difícil, mas ter a resiliência de manter ele. Aí, que é o mais William, complicado. é difícil porque você está falando de valores e você está falando de pessoas. Uma coisa eu pedi para vocês virem servir, produzir o pão um dia. Outra, nós produzimos todas Assumir um as compromisso Toda de semana. toda semanas. semana tá aí. Você disser assim, ó, vai dar chuva, vai dar sol, nós vamos estar com a porta da igreja aberta, tá? Nós vamos ter que ter gás, nós vamos ter que ter trigo, nós vamos ter que ter açúcar e além disso tudo nós vamos ter que ter paixão, porque nós fazemos algo por fazer, eu sou obrigada a ir lá na igreja produzir um pão, não, tem que ter paixão. E nunca Coração. falhou, né? E nunca falhou. Nunca falhou, nós já vamos... Mesmo em pandemia, tudo. nunca falhou. Passamos de 3 anos, não parou um dia, não parou nem um momento, não teve uma semana que a equipe não pôde vir, não teve uma semana que ficamos sem equipe de limpeza, sem equipe que limpa as formas, sem produto. Sim. Sem O mais interessante é o produto. material, né? Então, se nós analisarmos isso, é um projeto que foi além. Algo que eu sonhei, imaginava que na vida pública nós iríamos realizar, como igreja até mesmo. Deus veio e disse, não é isso que eu tenho para ti. O que eu tenho para ti é além. É algo que não dura 4 anos, 8 anos. É algo que vai durar para uma vida toda. Sim, a pastora criou esse desejo no seu coração. Deus Muito, colocou esse desejo no seu coração. muito. Agora, a parte interessante, como é que foi colocar isso pra igreja, para as pessoas abraçarem o seu sonho? Você teve a visão. Agora, elaborar esse aí que é o interessante, é o curioso, né? Porque hoje tu ganhar pessoas pra sonhar com você, que é o difícil, né? E de graça. E de graça ainda, meu. Voluntário. Se no dinheiro já é difícil achar gente que voluntário, sonhe com você, imagine com a mão de obra Tem voluntária. que trabalhar e ainda tem que investir. Investir, mas Isso. sabe qual é o segredo disso tudo? É a paixão. Quando nós somos apaixonados por Deus, quando nós compreendemos o nosso propósito, assim como eu falei, eu pensei que era de uma maneira, num caminho que eu ia conseguir realizar esse projeto tão grande, Deus veio e disse, não, eu vou te mostrar que não é da tua maneira, mas eu vou fazer da minha maneira. Então Deus tirou das minhas mãos e disse, agora eu vou fazer da minha maneira. Da maneira em que você pensava que ia ser, não vai ser. Vai ser da maneira em que eu vou abrir o caminho e você vai perceber o quanto de milagre vai acontecer. Então, quando saiu do papel, e eu primeiro eu conversei com meu marido, né? Cheguei em casa, o pastor da igreja, eu disse assim, amor, o projeto é esse, tem um desejo, e ele já sabe, né, a paixão pelo projeto, pela obra social que eu tenho, e principalmente mulheres aí tem, aqui da igreja. Então, a primeira coisa ele observou, ouviu, né, é uma boa ideia, desafiador. Aí ele me perguntou assim, você sabe o quanto isso vai custar? Não é o quanto custa só para montar, o quanto vai custar mensalmente? Eu disse, amor, Hoje, eu e ele, né, e todos os pastores da igreja, temos essa consciência. A igreja hoje ela não pode ser somente uma igreja que faz culto, que
né? Não é só vir cultuar. Tem a sua estrutura toda montada, né? O seu conforto para o povo que vem na igreja, a palavra, o louvor, tudo aquilo que Deus tem feito, as reuniões, enfim, todos os projetos fora, todos os projetos da igreja, toda a manutenção. Eu não queria que nós fôssemos somente assim, sabe? A minha paixão era que nós fôssemos, que fizéssemos algo diferente, que fizéssemos algo que era para Deus, que Deus olhasse e dissesse, poxa, tá além das forças, tá além do natural, do normal, né? Assim como Deus tem despertado tantas igrejas a fazer isso, algo diferente. É isso que toca o coração de Deus. Hoje nós precisamos ser um povo que vamos fazer algo mais para Deus, ser aquele cristão que não é só o dar um sacolão, o nós pregarmos a palavra, ofertar, não, algo mais, fazer algo que as pessoas vão olhar e vão dizer, como pode uma igreja colocar a mão num negócio desse para abençoar a família? Semanalmente nós demos uma palavra. Nós demos uma palavra. A partir do momento que nós abrimos a porta do projeto e comunicamos à comunidade, você que precisa de pão, você que precisa alimentar a sua família, e não tem conseguido, tem passado uma adversidade, uma porta que se fechou, uma enfermidade que chegou, nós estamos aqui para lhe ajudar, para estender a mão. E você não é obrigado a vir na nossa igreja. Você vai receber o seu pão e você é nosso convidado, mas você não é obrigado. Então, isso foi desafiador. E aí, então, o pastor tem essa paixão por obra social, ele é ele também é voluntário, somos voluntários Sonha, no ministério, junto, né? Ele é sonhador, ele é apaixonado por isso, ele não é aquele que põe a mão, ele é aquele que abençoa. E nós precisamos, né? Porque se não tiver quem abençoa, pode ter quem bote a mão. Então, chegou um dia, eu cheguei aqui na igreja, nós estávamos numa data comemorativa, eu acho que ia ser o aniversário da igreja, né? E quando eu cheguei aqui, quase que 80% do equipamento todo profissional, estava aqui do lado da sala onde seria montada a padaria. Mas isso a pastora já tinha falado com os líderes, com a equipe. Primeiro, porque antes de montar a padaria e ter o material, você teve que ter um consenso de todo mundo que possa ajudar. Primeiro daí, então, chegamos em todo o corpo de obreiro, em todos os pastores, fizemos a reunião, chamei a pastora Michele, que sabia como montar uma estrutura, Sim. tudo aquilo que eu não tinha nem noção, né? Eu tenho noção de comer o pão. Produzir, que é o processo, né? A noção de dar o pão. Sim. Porque assim, ó, a minha paixão é sonhar. Eu tenho paixão em sonhar e eu tenho paixão em colocar no papel. Então, eu tenho o hábito de constantemente ter agenda e cadernos. Então, na minha casa, é caderno na mesa, é caderno no sofá, é caderno no quarto, no escritório. E onde eu vou, eu tenho caderno. Porque a minha paixão é sonhar e colocar no papel. Então, eu coloquei e chamei agora as pessoas, né? Sim. Como vamos tirar? Como vamos montar? Então, a pastora Michele, ela instruiu tudo, como montar toda a estrutura. Depois, levantamos os valores. Depois, quando eu cheguei no corpo de obreiros, apresentar, você tem que ter o valor, né? Você tem que saber o que você vai apresentar. Então, começamos a apresentar, né? O que ia de equipamento, como seria. E para nossa surpresa, não teve um momento de rejeição, mas teve paixão. Porque aqueles que já caminham com a gente, sabem que a gente é meio, né, sonhador, assim, um sonhador fora da curva, né? A gente sonha meio alto, essa frase é forte. Então, a gente sonha meio alto. Então, eu disse, é isso, nós vamos melhor fazer do que tu ficar com um sonho e com um projeto no coração e Deus olhando, Deus vai procurar outro. Quando Deus não encontra alguém que queira realizar, Deus coloca o projeto na mão de outro. Deus não se limita a nós. Nós somos somente um instrumento. Sonhe, coloque no papel, agora compartilhe e coloque nas mãos do Senhor, que Ele vai abrir os caminhos. Agora, se nós não fizermos nada, Ele vai procurar outro e Ele vai encontrar. Né? Então, quando nós compartilhamos com os obreiros e pastores, houve paixão.
Todos eles aceitaram, todos eles vão Sim. pra cima, é assim. Sim, É assim que a sim. pastora quer, a gente vai abraçar e vamos fazer. Teve paixão, um deles foi o William, na época você não estava na reunião, mas o William, né, foi ali já, nem questionou, ele já levantou as mãos, né, nem sabia o que estava fazendo. Então, houve paixão, e essa paixão, ela permanece até hoje, porque essa paixão veio do coração de Deus. Quando nós somos mergulhados na presença do Senhor, e quando nós compreendemos de onde Deus nos tirou, o nível que o Senhor nos perdoou. Então eu trilhei por muitos projetos. Eu imaginei que Deus ia fazer de uma maneira convencional. Poxa, não. Deus olhou e disse: eu vou fazer da maneira em que ninguém espera. Eu vou usar aqueles que não são para confundir os que são. Eu vou levantar aqueles que pensam que nem tem, mas que eu vou dar, e eu vou abençoar aquele que vai dar, eu vou abençoar muito mais e vou levantar muito mais pessoas. E assim é esse projeto hoje, desafiador. Deu frio na barriga, Realmente é um desafio. deu muito frio na barriga, deu muita preocupação, perdemos muito sono pensando, calculando, porque o valor de um pão é uma coisa. Agora você tem uma carga, nós hoje fechamos em 40 mil pães. 40 mil pães em torno de 3 anos e meio. Vamos fazer um cálculo aí que a gente comprasse no atacado. Muito bom. E o nosso Nossa. pão vai trigo, vai açúcar, vai azeite, Ou pão. vai fermento, vai o gelo, vai a embalagem, vai o gás. Tá? Sim, hoje é uma produção. Nós temos 3 padeiros, tem as equipes, mas nós precisamos criar padeiros, porque não é qualquer um que pode chegar e fazer uma massa. Profissionais, né? Peguei o que acontece? A gente fez aquilo tudo que vocês, como empreendedores, usam muito, né, e vão compartilhar muito aqui no AvivaCast, no Empreendedores do Reino, o network. Pegamos aquelas pessoas que sabem. Pegamos a pastora Michele, que já teve tinha padaria. Que usava a padaria dela antes dos outros projetos. Sim. Pegou as pessoas voluntárias que queriam ser padeiros, os líderes da produção, montou. Claro que não começamos assim. Primeiro ela ficou cuidando da produção. Depois de aproximadamente 1 ano, ela já foi montando as equipes, as pessoas foram se apaixonando. Porque assim, primeiro que muitos, né, olhavam de fora e pensavam assim: isso aí vai dar pão um dia, 2, 3, uma semana, 1 mês. Ninguém quando acreditava, chegar, né? em alguns meses não vai dar mais, né? Porque o valor é alto. Sim. Então tudo isso aconteceu de uma maneira sobrenatural. E nisso chegou uma parte do equipamento. Deus foi levantando os empreendedores da igreja, empreendedores do reino, foram os primeiros a investir, né? Foram os primeiros a abençoar. Primeiros foram os pastores, obreiros que são empreendedores aqui da igreja, foram os primeiros, né? O equipamento todo aí foi muito alto, né? Eu acredito que passou de 70 mil reais foi os equipamentos. Então, todo equipamento pago, sem feito parcela, sem feito carnê, sem nada. Foram os voluntários, levantaram as mãos, porque compreenderam que é uma semente, assim como meu marido e eu compreendemos que era uma semente nossa, né? Era uma semente investir, dar o início. E essa semente produziu muitos frutos na nossa vida. E sabe, Williams, cada empreendedor que abençoou hoje está muito mais longe, sabe? Rompeu, tem prosperado muito, porque você não está investindo em alguém, você está investindo num sonho do coração de Deus. Como foi falado aqui no AvivaCast já, né? A pastora mesmo comentou. Hoje a nossa padaria é em torno de uns 70, 80 mil materiais, né? Para produzir o pão, né? Maquinário, formas, tudo. E hoje com isso a gente consegue produzir quantos pães semanalmente? É produzido 350 pães todas as semanas. Todas as semanas. Prontinho, embalado, etiquetado, todo prontinho para entregar todos os sábados 350 pães. Olha como isso é poderoso, realmente. Porque hoje um empreendedor para produzir 350 pães semanalmente é um trabalho, né? Realmente é bem trabalhado. Ter mão de obra que são paga que é voluntário. Então 350 pães. Imagina quanto que é um padeiro. Eu nem tenho noção disso, quanto é um padeiro hoje, né? Mas e todo esse trabalho voluntário. É todo voluntário. Nós temos 3 padeiros. E
E esses 3 padeiros, cada um montou a sua equipe. A pastora Michele treinou e criou, cada padeiro montou a sua equipe. Tem um corpo, né? Tem uma pessoa que Tem. lidera eles, tem eles que lideram a sua equipe. Tem. Aí nós montamos, estruturamos tudo, coloquei a pastora Michele como coordenadora ali Tem que ter alguém. de equipe de produção, então ela Sim. cuida de toda a parte de produção, ela cuida. Então todas as semanas não falha, porque ela tá ali colocando cada equipe, cada quinta-feira e a equipe que produz, que assa Essa pão na sexta. parte técnica ficou bem clara, pastora, mas eu queria assim saber uma pergunta que me veio no coração assim para fazer, e eu acho que a pastora vai ser a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque o projeto ele é extraordinário. A Sim. gente conseguir produzir 350 pães todas as semanas, não falhar nem uma semana aí, mais de 3 anos, plena pandemia, foi produzido pão. Qual foi, ou pelo menos se a pastora pudesse citar alguns casos talvez, em que a pastora se emocionou, assim, que a pastora realmente viu que, nossa, isso aqui é do coração de Deus, é para isso que está sendo feito esse projeto, é Sim. por isso que Deus me chamou, é por isso que Deus colocou esse projeto nas minhas mãos. Situações que a pastora viveu, talvez, que a pastora pode compartilhar com a gente. Sim, na verdade, William, foram muitas. E quando nós começamos o projeto, nós entregávamos os pães nas casas para as famílias. Então, teve uma das ocasiões que nós chegamos numa casa lá no Itacolomi. Era uma família bem carente, uma família muito carente, tinha uns 4, 5 filhos. E naquele dia nós fomos entregar os pães e as mães vinham no carro pegar o pão, a gente entregava o pão na mão das mães. E nisso eu olhei para casa, para uma casinha assim, era um barraquinho, uma criança bem pequenininha, tinha uns 2 anos, a idade da minha filha. Então ela sentou, estava sentada ali com os seus irmãos, assim sujos, né? Não estavam limpos, e tinha a cambuquinha de arroz pro cachorro, tinha uns 4 cachorros. E a menininha pegou aquela cambuquinha e foi comendo arroz normal. Nossa. E o arroz estava no chão, né? Tinha mosca voando. Então, quando eu vi aquilo, eu já comecei a chorar. Chamei a mãe e disse, olha... E ela deixou. Ela disse, deixa, normal. Então, tipo assim, pra mim, aquilo ali foi muito impactante. Porque doeu meu coração. Porque é comum deixar as crianças assim. Provavelmente já era um hábito até, né? Pra aquela mãe era comum deixar Pra os eles filhos. já era comum viver assim, Sim, né? viver assim. Então era uma família muito carente, era uma casinha que tinha sido de invasão. E aquilo assim moveu muito meu coração. Acabou ali a entrega do pão, no outro dia nós voltamos ali, eu voltei com a equipe, levamos muita coisa para aquela família foi mantida durante semanas e meses, porque eu vi que Deus mostrou aquilo ali por um propósito, porque aquela criança precisava de um amparo, aquela família precisava de ajuda, aquela mãe chorou muito, então assim, ainda grávida novamente, então assim, ó, foi aquele momento ali, foi o momento que nós abraçamos aquela família e só deixamos ela quando a gente viu que eles caminharam, tomaram um rumo diferente na vida. Então, tem coisas que Deus colocou nas nossas vidas, foi para que nós fôssemos não somente ali aquele momento e fôssemos embora viver a nossa vida. Esse não é o papel da igreja. Na igreja, a gente vai voltar e nós vamos fazer algo mais. Fizeram diferente. E a equipe fez, né? A equipe fez extraordinário. Aquela família foi abastecida com alimento, roupas, foi ajudada por um bom tempo. Olha, se eu não me recordo, nós ajudamos até financeiramente, não tinha água, não tinha luz. Então, assim, foi difícil. Quando eu voltei, quando nós voltávamos lá, eu criei paixão, né, pelas crianças, eu criei paixão porque a gente estava já indo, ajudando, o meu propósito era ajudar aquela família a tomar um rumo diferente na vida. Então, e assim foram muitas famílias, assim como aqui no projeto a gente atende venezuelanos e haitianos, e principalmente venezuelanos, aproximadamente há uns 3 anos atrás, estava chegando bastante aqui em Balneário de Sarras. Então, isso foi assim para nós muito importante, porque foi um sinal de Deus que nós iríamos tocar nações com a nossa oferta de amor. Então essa paixão, William, foi no abençoar, montar a padaria, no produzir o pão, na entrega do pão,
E é quando finaliza tudo, que a gente fecha as portas da padaria e a equipe da limpeza vem e fica tudo pronto. A paixão continua para a próxima semana. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, né? Então, assim, e uma coisa importante, que isso até move meu coração, porque nós não paramos na Páscoa, nós não paramos no Natal, nós não paramos no dia de feriado. Teve um dia de Natal que o Natal dia 24 caía no sábado. Não, 24 no sábado, eu acho que foi isso, foi no 24 no sábado. Eu disse para pelo menos a equipe que estava disponível para aquele dia, nós não falhamos. Nós estivemos aqui, conseguimos com apoio, né, de muita gente abençoadora, distribuímos sacolões para todas as famílias que estavam aqui no projeto no dia na véspera de Natal. Então, todas as famílias que chegaram no projeto, além de levar o pão, e ainda tem um diferencial que eu digo que a paixão contagia. A Michele, a pastora Michele, ela disse, olha, nós vamos criar algo diferente. Ser diferente. Então, nós criamos naquele dia o pão com farofa. Então, além de levar o pão normal e aquele pão com farofa, bem bonito. Imagina a alegria. Muito, muito. Farofa, criança, pelo menos eu também. amava, né? Hoje a gente modera, né? Mas a farofa, aquela farofa da massinha é maravilhoso. Então, a farofa ia em cima. Então, as famílias no Natal receberam sacolão, e olha que foi muitas famílias, tivemos no Natal em média de 140, 150 famílias aqui na porta, véspera de Natal, todas levaram sacolão, levaram caixas de bombom, também abençoado por empreendedores aqui da igreja, levaram o pão com a farofa e o pão normal da semana. E a família também não leva somente um pão, ela leva, à medida que tem os filhos, leva uma quantidade de pão que dê para a semana. Então, William, teve muitos momentos, dá para contar muitos momentos em que a gente chorou, se emocionou. Conta mais um, pastor. Muitos. Teve um momento assim que a equipe foi muito grande para a rua, e elas choravam no carro, porque assim, eram situações. Um dia nós chegamos... Eles viam a realidade, né? E que vocês, o pessoal da igreja estava mudando essa realidade. Não, e tem uma questão importante, quando eu lembro bem do começo, eu também fui algumas vezes, e eu lembro que às vezes a gente reclama de pequenas coisas na nossa vida. Do dia a dia. Pequenas coisas. Besteiras às vezes, que não consegui isso, não consegui comprar aquilo, a nossa vida, graças a Deus, é boa. E quando você se depara com a realidade de alguém que tá lá, como a pastora falou, comendo a comida do cachorro, você se depara, você vê o quanto você é abençoado. Muito. O quanto você tem, muitas vezes você reclama daquilo que você tem, você não está satisfeito, então você reclama. Então você vê o quanto você é abençoado e tu vê quanto que essas pessoas precisam. Sim. Então, muito. se você pode de alguma forma suprir essa necessidade, né, você tem que fazer isso. Então, esse choque de realidade foi muito importante. E as crianças tinham o hábito de, quando olhava os carros chegando, elas já alegria. gritavam o carro do pão. Então, desde pequenininho, 2, 3 aninhos, sempre correram para a rua. É comum, né? Algumas famílias, crianças ficam mais... Elas corriam buscar o pão, porque era o carro do pão chegando. A tia do pão, o carro do pão. Então, assim, isso é emocionante. Isso é tremendo. Isso é além da curva, né? Imagina, como o William falou ali hoje, o pessoal ia pra rua, eu imagino, não tava na época, mas só falando com vocês, eu imagino na hora, imagino no local, fazendo isso, né? Chegar lá, ver a realidade das pessoas e você ouvir o tão grande que você tem na sua casa. E isso era toda semana, William. Você imagina, não é só levar uma vez no mês e lá visitar aquela família e levar um sacolão, uma roupa, uma ajuda e pronto, mês que vem a gente passa ali. É todas as semanas você ir naquela casa e você vê a mesma necessidade. Eu determinei aquela criança, não vai mais sentar no chão. A gente instruiu a mãe, instruiu a família, ajudou a mudar a realidade, e assim foram tantas famílias. E aquelas crianças com um brilho nos olhos só esperando você chegar com pão. Muito, algo simples, o pão, mas que dali já preenchia o coração deles. Era tão impressionante, porque a gente chegava em locais que às vezes o carro não conseguia chegar, então a gente tem que ir a pé. Sim. E a gente se deparava com locais que eu particularmente nunca imaginei que eu ia encontrar na minha cidade. Casas, às vezes, de madeira, bem velhinha, 3x3, por exemplo, para
pro esposo, pra esposa e 5 filhos no Sem mesmo fogo, cômodo. sem... Sem nada. Sem... como é que é o nome? É mata junta? Aquele negócio? Sim, Isso, aham. sem divisória, sem nada Sem assim. nada. Aquelas Gretas, frestas, né, tudo no- Sim. Então é tão impressionante porque isso trazia, ao mesmo momento que você tava lá e ficava triste em ver aquela situação, mas também trazia uma gratidão a Deus. Uma Poxa, gratidão. eu sou abençoado. Sim. Eu realmente sou próspero. Porque a gente Sim. às vezes pensa assim, poxa, eu não tenho dinheiro, eu não sou rico, né? A gente pensa que dinheiro é riqueza, mas na verdade a gente é próspero e às vezes não valoriza isso. Porque a gente tem muito mais do que essas pessoas, por exemplo, têm. Entendeu? Então isso é muito forte. Pastora, eu lembro de uma história, eu queria que a pastora contasse essa história que eu ouvi, né? Que alguém ouviu o choro de uma criança de madrugada, algo nessa linha. Eu quero que a pastora conte essa Sim. história E pra só pra nós. complementar essa parte, a pastora falou que tem quantos anos o projeto? Ele já tá 3 anos e meio já. E nesse tempo teve a pandemia. Teve. Foi Teve. desafiador. Imagina, eu como empresário já tive um restaurante e na parte da pandemia onde me pesou, onde eu tive que fechar realmente, né? Verdade. Imagina, Muitos quebraram, né? imagina uma igreja com difícil. voluntário manter o projeto na pandemia. Então, só cortando a pastora um detalhe que para complementar a pergunta dele, depois a pessoa responde a Sim. minha. Mas a igreja estava fechada na pandemia. Sim. Pois Nós não podíamos fazer reunião. Olha a curiosidade do pessoal aí muito agora. Tá, Foi tem muito muita tempo. pergunta. Vamos lá. Vamos responder essa aqui primeiro, pastor. Mais uma que eu preciso deixar registrado, porque foi uma das coisas mais fortes na nossa vida também, foi que nós encontramos nesse caminho uma família da Venezuela, que tinham acabado de chegar aqui em Balneário Pissarras, tinham alugado um lugarzinho bem pequeno e estavam sofrendo porque estavam desempregados, pandemia, ninguém não estava dando emprego, porque a situação, enfim, Precário, né? todo mundo estava passando situação difícil, então o emprego não era o momento, não tinha pandemia. Então, quando nós chegamos nessa família, com pão nessa casa, acho que foi por indicação, né? Alguém que indicou essa família, nós chegamos lá, tinham chegado alguns e estavam vindo mais alguns. Imagina. Então, nós levamos o pão, começamos a ajudar também essa família, né? Comida e mais algumas coisas que nós nos reunimos para ajudar. O mais extraordinário é que a situação da Venezuela ainda é difícil, para não dizer terrível, né? Um momento em que aquele país está passando uma situação muito difícil, um momento em que as famílias, muitas famílias que já não tinham uma condição boa, imagina como estão vivendo hoje. Então essa família, essa senhora, ela contou para nós como eles estavam vivendo lá e como eles ficaram aqui na divisa, né? Na divisa, aguardando a liberação para eles poderem virem aqui para Pissarras. Então assim, nós começamos a ouvir aquela história e era de chorar cada semana naquela família. Nós levávamos não só o pão, mas o alimento e mais as coisas que levamos, a igreja levou, né? A igreja levou para eles. E uma das coisas que ela nos contava, a mãe dela tem 80 anos. E lá na Venezuela, o pão, naquela época, que isso faz aproximadamente 2 anos e meio, é caro. Hoje um pão para comprar um pão lá é caro. Então, cada vez que nós chegava com o pão na casa dela, ela chorava muito. Ela não fala a nossa língua, ela fala daquele jeito, eu não compreendia Portunhol. muito, mas eu levava alguém que traduzia, que compreende essa língua. Ela chorava muito, porque ela dizia que a mãe dela passava meses sem saber o que é um pedaço de pão. Então, eles comiam o básico. Chegou a ficar essa senhora de 80 anos, ela mesma nos contou, a filha, disse que chegou a 7 meses, a mãe não sabia o que era um pedaço de pão, nem de manhã e nem à tarde na sua mesa, na Venezuela. Meu Deus. Então ela veio para cá com o filho e a mãe ficou lá, porque tem 80 anos, e mais 1 ou 2 filhos ficaram lá. Então o que aconteceu? Chegou o momento em que ela, recebendo aquele pão, todas as vezes ela chorou e nos abraçava, chorava muito, muito. Então até que nós conseguimos, um dos nossos empreendedores da igreja, doar uma máquina de costura para ela. E na pandemia ele começou a tomar o rumo e chegou o momento em que ela começou a ganhar o dinheirinho dela. Então, depois de alguns meses, nós entregando o pão, ela fazia assim, aquele dinheirinho do pão,
ela guardava o pão que nós levamos, aquele pão de forma, que aproximadamente na época custava, acredito que R$ 5. Quando chegava o pão lá, então cada vez que nós entregávamos 2, 3 pães, ela juntava aquele dinheiro, ela guardava o dinheiro que ela iria comprar o pão, que ela já estava ganhando dinheirinho, ela juntava e num mês ela mandava para Venezuela para a mãe dela. Então a irmã dela recebia esse dinheiro e ia juntando. Chegou um dia, ela comprou 3 pães, nós temos o vídeo, nós temos esse vídeo, 3 pães, e a irmã levou para a mãe de 80 anos e entrou na casa, fez uma surpresa e uma chamada de vídeo com a sua filha aqui em Balneário Pissarra. E ela disse: mãe, porque eu sou abençoada com pão todas as semanas e porque Deus me abençoou com uma máquina e eu comecei a ganhar um dinheirinho e comecei a compreender que eu ia juntar esse dinheiro e mandar para poder a mãe comer um pão. E esse vídeo é emocionante. Eu quero que quando nós montarmos todo o documentário, eu quero pedir para ela me liberar esse vídeo, que a gente tem o vídeo da mãe recebendo o pão, a mãe chorando, a mãe agradecendo, e a irmã dela, que mora lá, fez o vídeo e disse: porque alguém abençoa com pão a nossa família em Balneário Pissarras, porque o pão chegou aqui na Venezuela na nossa mesa. Sim, o projeto não foi só abençoar, não supriu só a fome, supriu outras necessidades também, né? Então realmente é um projeto que é abençoador de todas as formas. Muito. Hoje essa senhora, né? Essa irmã em Cristo, porque depois ela veio para a igreja, aceitou o Senhor Jesus, mais importante. Hoje já fez a roupa das meninas da dança aqui do ministério. Então, e hoje você acha que ela recebe o pão? Não, porque ela não precisa mais. Hoje o filho dela chegou e está empregada, nora, trabalha, ela trabalha. Hoje ela é uma empreendedora. Ela é uma empreendedora. Aqui em Balneário Pissarras. Então, quando ela vem no culto, nós fizemos o culto esse ano, final do ano, da Festa dos Pães, aqui da Igreja do Avivamento. Ela foi uma das pessoas que a gente pôde compartilhar, foi fruto do projeto, foi abençoada pelo projeto e que hoje é uma abençoadora. Hoje a sua mãe já partiu, mas ela teve essa experiência de comer o pão. E hoje uma máquina que foi doada para ela, uma máquina comum, uma máquina nova que foi doada para ela começar o seu negócio e mudar a sua história. Hoje ela tem 3 máquinas industrial. Eu tive que agendar para ela fazer o vestido das meninas. Então, olha o que Deus faz quando a paixão. Transformação, né? Então, quem abençoou o material, quem abençoa o equipamento e quem abençoa com o material semanal e quem coloca a mão no pão, olha quantas pessoas, quantas famílias e quantas histórias está tocando. É fenomenal. Meu Deus, muito forte. Então foi onde a gente chegou, onde era um dos meus maiores desejos, desejo de muitos dos nossos pastores aqui da igreja, da maioria, né, de todos na verdade, que nós não poderíamos ser uma igreja normal. Nós precisávamos fazer algo mais. Eu precisava mergulhar em algo mais, sabe? Algo que expressasse o amor, a paixão. O Senhor me alcançou com misericórdia, graça e perdão. Ele tem nos alcançado. Então, por que não servi-lo com mais paixão? Servir com mais intensidade, se doar com mais intensidade? Por que Deus nos dá riqueza? Por que Deus enriquece alguns? Por que Deus levantou tantos empreendedores do reino? Para realizar os projetos de Deus na terra. Deus, ele dá o sonho, Deus, ele dá o projeto, Deus, ele mostra o caminho, mas ele abre as janelas dos céus e dá riqueza para aqueles que se dispõem a ser investidores no reino, a investir uma parte, sabe, daquilo que Deus tem dado para eles no reino. E isso não vai valer somente para a terra, mas na eternidade. Tá, o pastor, então conclui para nós essa questão da pandemia ali. A gente sabe que o projeto tem mais tempo do que a pandemia. Então esse projeto estava trabalhando, estava funcionando quando veio a pandemia. Como que foi essa questão? E onde que entra essa questão da menina, da pessoa que teve esse sonho com as crianças chorando, né? A pandemia começou
as escolas pararam, as creches pararam, não podíamos mais ir entregar pão nas casas, né? E não podíamos mais estar com as portas da igreja abertas. Então, com o decreto, fechou tudo, né? Então, foi desafiador. No primeiro dia da pandemia, na madrugada, uma pastora nossa não dormiu. Quando chegou, era aproximadamente 5 horas da manhã, meu telefone tocando, ela disse: Deus fez com que eu ouvisse o choro de crianças pedindo pão. Isso sim foi forte. Foi muito forte, porque até então nós entregávamos todas as semanas o pão nas casas. A igreja fechada, decreto. E agora? Todo mundo com medo, não podia sair na rua. Imagina. Não podia sair na rua. E nesse caso, também a pastora vai explicar para nós, mas as crianças normalmente se alimentam na escola. As pessoas mais carentes principalmente. Sim, né? Imagina. O município, tudo fechado. A comida do município é boa nas escolas. Então, muitas crianças se alimentam de manhã. É o que supre elas no seu dia a dia, né? Sim, então assim, supre e ajuda essas famílias, principalmente família carente, família que passa por adversidade, luta, uma crise financeira, ajuda muito. Então foi desafiador. E ela nos prantos chorando, né? Eu disse: e agora? O que eu faço, Senhor? O Senhor que deu o projeto. Então a gente coloca na mão daquele que pode todas as coisas. Então o Senhor nos deu a direção de vir para a igreja produzir o pão. As portas da igreja estavam fechadas. Enquanto muitos criticavam na internet, outros brigavam com governos, com seus, brigava com seus governantes, nós olhamos, pegamos aquela diversidade, aquele momento em que a igreja não podia estar com a porta aberta, mas ela mesmo com a porta fechada, ela podia continuar sendo igreja. Ela deu mais força ainda. Muito. William, a adversidade, ela é uma oportunidade. A crise tem dentro dela uma oportunidade. Toda crise tem. Toda crise tem. Então, esse momento da pandemia foi difícil? Foi. Foi desafiador? Foi. Quebrou muita gente, prejudicou muitas famílias, destruiu muita gente, levou ao suicídio muitas pessoas. Porém, para a igreja, ela foi desafiador. Ela foi o momento em que ela poderia mostrar: eu sou igreja de porta aberta somente, ou eu serei igreja também de porta fechada. A gente tinha desculpa perfeita, né? Não, Sim, pra parar. a gente não pode Vamos pra trabalhar, internet, vamos pra internet, vamos tá vamos live. fazer live, né? Pronto. Vamos fazer a nossa parte, vamos continuar cultuando a Deus, Pregando, levando a palavra. orando. Mas é muito fácil a gente ir lá, falar de Deus. Às vezes até a gente chega pra uma pessoa no semáforo, dá uma moeda, ou alguém que você encontra na rua e você fala: Jesus te ama, Sim. só que você não entrega nada pra ele, não semeia na vida dele algo que vai fazer diferença, vai matar a fome dele talvez. E nesse caso a gente tinha desculpa perfeita. Não, é pandemia, a gente não pode sair de casa, a gente não tem como ajudar. Sim. E nesse caso a gente foi um diferencial, Sim. né? Qual é a igreja ou qual é o projeto que se manteve firme na pandemia? É difícil. Porque nesse caso a pessoa falou que não parou, não faltou nenhuma vez. Então quer dizer que mesmo na pandemia foi produzido pão e foi entregue. Foi produzido. Realmente é incrível. Outros iam se vitimizar, como o William falou, né? Mas a igreja criou forças para continuar. Né? Então isso realmente O mais interessante porque foi vencido o medo. Porque Foi. não é só a pastora que trabalha no projeto. Então tem Não. toda a equipe, todo mundo. E todo mundo entendeu que era hora de trabalhar e não de ficar de braço cruzado. Não. Era hora de amar essas vidas. Era hora Cada de um foi usado, vencer né? o medo. Sim, Pra vou ser sincero, sim. eu tive medo. Eu tenho comércio, trabalhei, eu tive que fechar as portas. Eu tive medo de não ter dinheiro para subir a minha casa. Sim. Mas também medo de... Minha esposa estava grávida. A gente não conhecia essa doença, era tudo muito novo. Muita gente Então morrendo. muita gente morrendo, que falava que saísse na rua e pegasse morria. Sim. Né? Então foi enfrentado, além dessa questão toda, o medo, né? Então as pessoas venceram o medo e foram lá e A igreja não realmente recuou. fizeram. Né? Recuou, né? Não. Nessa época, que começou a pandemia, foi em fevereiro, março. Não sei, nessa época começou março, né? Começou a pandemia. Eu estava no Rio de Janeiro, Olha. né? Uma equipe de liderança lá, coordenando uma equipe. A minha empresa, ela reduziu, ela fechou. De 50 funcionários lá, ficamos com 8. Imagina, William. Eu tive que voltar aqui pra Pissarras,
na equipe de liderança aqui. Então a pandemia ela chocou muita gente, né? Quantas famílias ficaram sem emprego? Sem um emprego lá. Graças a Deus, Deus me guardou, né? Voltei Sim, pra cá. sim. Mas a igreja não recuou. Não. A igreja não recuou, continuou. Sim, é como o William falou, era mais fácil, só fica ali, a gente faz a live, hoje se oferta pela internet, Faz tudo. faz tudo pela internet. Mas o propósito da igreja não é oferta e o dízimo, o propósito da igreja é servir. Servir. Porque a igreja de Palavra porta chave. fechada, ela tem que entender o seu propósito. E foi aí que nasceu o entendimento de que, e agora? Então, vamos fazer aquilo que é o propósito de Deus. Né? Vamos ser igreja de porta fechada. Todo mundo de máscara, todo mundo de luva, parecia assim que Não podia chegar perto, não 1 metro, 1,5 chegavam metro perto, as mesas distantes, o maquinário todo higienizado, todo mundo chegando álcool aqui na igreja. Um dos nossos empreendedores trouxe caixas e caixas de álcool, que nós temos álcool até hoje. Para não parar de Então suprir. era álcool por tudo, somente vinha equipe que produzia, ia embora. Depois chegava outra equipe, assava, outra equipe embalava, arrumava tudo. E então foi o desafio. Desafiador. Foi o Realmente desafio. desafiador. Entregar o pão para essas famílias que de alguma maneira estavam chorando e gritando por socorro. Olha, nós chegamos em casas, esse dia eu fui junto de idoso que mora sozinho, enfermo numa cama, com câncer. Quando ele via o pão, as lágrimas caíam. Sabe por quê? Porque não é fácil tu manter pão toda semana numa casa. Um idoso, né, esse senhorzinho, ele em média comia 1,5 pão. Então nós deixávamos 2 pães para ele todas as semanas, né? Porque para manter a semana dele com um pãozinho. Então isso foi tantas famílias. Sabe? Então não parou, a igreja não parou. E você analisa, uma igreja tem a sua estrutura. Né? Ela, além a porta fechada, ela tem toda a sua manutenção, tudo aquilo que, né, uma igreja tem, luz, água, aluguel e tudo aquilo que as igrejas têm, suas despesas fixas. Então, além disso, olha, tem que ter paixão, trazer pessoas para produzir ainda e doar. E custear, William. Pessoas estavam sem trabalhar. Meu Deus. Famílias da igreja pararam, fecharam seus comércios, suas empresas, não foram fazer, né? Não podia mais nem ser diarista, nada. E nesse tempo, Deus levantou pessoas ousadas, pessoas que não abraçaram o projeto de alguém, mas abraçaram o projeto de Deus, o propósito de Deus e prosperaram além do limite. Assim como Deus supriu a minha casa e abençoou os meus negócios, assim abençoou a vida de todos aqueles que investiram, que mandaram trigo, mandaram azeite, que mandaram fermento, que mandaram sal, sabe, mandaram açúcar. Deus abençoou, Deus prosperou. E hoje eles contam histórias, assim como o William. O William chegou é mais novo, mas você pode ser o testemunho claro de que Deus fez com as portas fechadas, não faliu. Né, William? Ainda a cada tempo que ia ministrar, pregar, tinha um testemunho de milagre. Sim. Sabe? De Deus prover, de Deus fazer, de Deus abrir. Deus nunca deixou faltar para as pessoas que ajudaram. Lança o teu pão sobre as águas. A palavra do Senhor fala, lança o teu pão sobre as águas, ou seja, lança a tua semente, lança, sabe? Tu tem que te lançar. No momento da crise e da adversidade, sempre nasce uma oportunidade. E é uma oportunidade que a igreja teve de semear. Ser igreja com as portas fechadas. Nós nos lamentamos porque o governo mandou fechar a igreja? Não. Porque tem coisas que Deus quer nos tratar como igreja. Deus queria nos tratar, sabe, nos moldar. Sabe, nos moldar. É fácil ser igreja de porta aberta. Agora fecha as portas. Fecha as portas. Eu falo no começo, é fácil chegar lá, mas o mais difícil é manter. Manter. Então, conseguimos manter o projeto e dali em diante, da pandemia, cresceu. Quando nós estávamos quase finalizando a pandemia, nós já tínhamos muito pão sendo produzido, muitas famílias sendo mantidas. Só que eu quero deixar claro aqui que na pandemia nós produzíamos um dia sim, um dia não. Nós não produzimos toda semana. Um dia sim, um dia não. Nós entregávamos 2 vezes na semana, mas Nossa. vinha produzir na segunda
aí assava na terça, já entregava no final da tarde, e assim nós fazíamos um dia sim, um dia não, um dia sim, e teve gente para tudo. Todos os dias, Nossa, teve faltou. equipe para todas, teve Então, material, na pandemia, em vez de reduzir, aumentaram mais a produção. aumentou. E a equipe, mais gente de produção, olha só que incrível. E o tempo que Eu tô o produto curioso. tava subindo, né? Sim, imagina, tava escasso no É, mercado, né? Não tava podendo entregar nada. Assim como hoje, né? Com essa guerra, Sim. né, que nós estamos vendo fora do Brasil, a gente tem essa subida alta do trigo, Sim. porém nem uma subida alta do trigo faltou sequer um dia Glória a um Deus. quilo de trigo para produção do pão. Eu tenho uma pergunta boa, pastor, pra fazer. Eu acho que com essa a gente vai finalizar esse É que é episódio tanta de coisa hoje. para contar, Não, né? a gente ficaria É horas muita. aqui. Tem muitos Deixar detalhes. aqui, eu tô com muita Muita. curiosidade. Se deixar. Mas Tem pessoas que abençoaram e receberam assim negócios extraordinários, pessoas que eram somente que vinham limpar. Hoje são empreendedores da igreja. Vinha somente lavar as formas e fazer a limpeza da padaria. Era somente uma funcionária. Hoje ela tem o seu negócio próprio. Ela tem o seu negócio próprio. Hoje ela emprega pessoas. Então, assim, isso é um testemunho. E essa moça, ela não pôde trabalhar. Ela não pôde levar alimento para sua casa, mas durante a pandemia veio aqui ajudar, servir, limpar, como vários. E foi prosperando. Aí levava o seu pão para casa, que cada equipe que produz tem direito também do seu pão, Sim. né? Então, e foi extraordinário. E hoje muitos testemunhos. Na verdade, essa entrevista dá para fazer ainda mais, né? Quero ser não, a gente vai convidada marcar novamente. um próximo. A gente vai marcar um próximo. Vamos Deixar o pessoal trazer- curioso pra saber. Eu quero trazer aqui a equipe de produção, sabe? Com certeza. E deixar um registro muito forte. Que dois dos nossos padeiros que são líder aqui da produção, um é empreendedor, o outro é engenheiro, Tá com a mão na massa. estilista, Corretora. corretora, Meu Deus, olha só. só... Que não podia nem quisesse, não podia nem colocar a mão na massa. Não. Mas estão ali. Não. E aqueles pequenos que estão jovens, sabe? Os adolescentes vêm servir. Então, Não tem idade. Famílias, né? Vem famílias Vem completas. família inteira. Tem quinta-feira, que é a noite da produção, que é todas as noites. Chega aqui, a gente olha, tem a mãe, o pai e os filhos Nossa. trabalhando, untando as formas, esticando a massa. Então, assim, é extraordinário. Tenho certeza que é uma semente que está registrada nos céus. E é um sorriso e uma alegria para nós, uma honra você poder olhar e ver que nasceu dentro da igreja, é mantido dentro da igreja e quando a gente vê caminhão chegando, descarregando, como a gente viu no Natal, toneladas e toneladas de trigo sendo descarregado, sabe? Quando a gente vê nos cultos de ceia, a gente vê o altar cheio de trigo, Doação. porque a gente vê que as famílias vêm para o culto de ceia e traz a sua oferta de amor. Sim. A gente vê a paixão das pessoas em servir. Então, quando você olha, as pessoas estão lançando semente, abençoando, abençoando, abençoando. Então, esse é a alegria de poder você sonhar, você ver realizar e você ver Deus olhar e receber cada oferta de amor, desde a pequenininha até a grande. E as pessoas que doam, né, vão transformando a vida delas, né? Transforma, William. É Eu- impossível você semear e você não colher. Impossível. Eu há pouco tempo que tô ajudando. Tipo, esse arder no meu coração de poder ajudar Você esse. começou colocando a mão na massa, Colocando né? a mão na massa e o que Deus tá transformando na minha vida hoje é incrível, assim. Então Incrível. eu sou também um testemunho em pouco Sim, tempo. sim. Em pouco tempo podendo ajudar e quero ajudar cada vez mais. Sim. O Porque olho enche de lágrimas, é uma- né? Sim, sim. É uma terra fértil pra gente semear, né? Então, terra Com fértil. certeza. bons Igual frutos. é um lugar. Tinha um empreendedor que testemunhou faz mais ou menos uns 6 meses. Ele recebeu uma multa e era uma multa de 20 mil reais. Então ele chegou em casa, ele analisou e pensou: eu pago a multa ou eu lanço uma semente no altar do Senhor, no projeto do pão, e o Senhor faz o milagre. Então ele ficou ali lutando e ele pegou uma oferta, era uma oferta bem significativa, e ele contou esse testemunho, colocou no envelope
e entregou e foi doado, foi comprado, era uma oferta para o trigo, foi comprado todo em trigo, foi muitos trigos colocados no altar naquele culto de ceia. E quando deu 24 horas, uma chave virou. Ele não precisou pagar aquela multa, porque algo extraordinário aconteceu dentro do sistema e não, foi revertido e algo extraordinário. Então ele contou esse testemunho com os olhos, né, com lágrimas, porque de uma multa de 20 mil reais, sabe? Mas uma oferta lançada num projeto, num propósito, alguém que já é fiel com Deus, porque são fiéis com o Senhor, mas Deus, ele permite coisas em nossa vida para nós lançarmos sementes. Sabe? Semente de amor, semente de fé, semente de ousadia. E assim como nós temos pessoas aqui que durante a pandemia se doaram tanto no projeto, que acabou a pandemia, eles ficaram ainda trabalhando voluntário no projeto, conquistaram coisas, Deus abriu caminhos, Deus moveu, pessoas que conquistaram, sabe, terrenos, pessoas que conquistaram coisas por causa de semente, se lançaram. Sabe, se lançaram, se doaram, assim como a minha família se doa, meu filho, minha mãe, minha família, né? Então, assim, a gente vê milagres e isso não tem preço. Verdade. É a igreja fazendo verdadeiramente a diferença. Aquilo que eu imaginei que eu ia trilhar por um caminho, Deus disse não, é pelo meu caminho. Não é, eu te dei o sonho, mas quem vai guiar sou eu. Então o Senhor guiou da maneira em que Ele queria. Pastora, eu sei que todo esse trajeto de mais de 3 anos tiveram desafios, tiveram situações em que talvez passou madrugada orando, buscando em Deus estratégia para superar aquela adversidade, aquela dificuldade. E eu queria que, se possível, a pastora compartilhasse com a gente qual o maior ou talvez um desafio muito forte que a pastora enfrentou. Que talvez... Forte essa pergunta. Que talvez até poderia... Essa não foi combinada. Essa não foi combinada. Qual foi talvez o maior ou um dos maiores desafios que a pastora enfrentou, que possivelmente poderia ter feito com que esse projeto tivesse sido cessado? Tivesse sido impedido. Talvez... Agora não dá pra chorar, né? Foi. Chorão foi. Que sou eu. Foi forte. Porque eu sei que tiveram vários desafios. Porque é impossível que tenha dado tudo certo. Eu sei que Deus abençoou, Deus honrou, Deus levantou pessoas, mas sempre vem, o inimigo se levanta, vem pessoas para criticar, pessoas para tentar intervir. Então eu sei que tiveram dificuldade. Se a pessoa puder compartilhar uma dificuldade que aconteceu. Tem uma que que aconteceu na minha vida e que era para parar. Mas eu quero compartilhar uma pequenininha antes, que era grande para nós, mas foi pequenininha. A nossa macieira quebrou. Nossa macieira industrial era grande, porém ela quebrou. Ela era menor, né? Não era tão grande, mas era uma menor, mas ela quebrou e era cara uma macieira, né? Uma macieira nova, maior, era muito cara. Então nós chegamos no culto, meu coração moído, a gente assim dolorido, triste. Daqui a pouco, quando a gente olhou, alguém subiu no altar, né? Subiu no altar e falou: a nossa macieira quebrou. E quando o pastor olhou, já estava todos na frente. Disseram: não, pastor, a macieira já está aqui. Vamos comprar uma segunda-feira. Deus levantou desde empreendedores, pessoas que eram empregados, jovens, sabe? Se lançaram na frente. E no outro dia, em torno aí, deu 48 horas, nós estávamos com uma nova macieira de mais de 20 mil reais. Muitas vezes maior aqui dentro do projeto. Então, quando quebrou, a gente pensou: e agora? Nossa pastora Michele não tinha mais a estrutura dela, já nem comportava mais a nossa produção. Sim. Né? A estrutura dela, diante da que nós já tínhamos dado, não comportava. Ela ia poder ali produzir 30, 40 pão. Nesse dia, eu lembro que era o dia que eu estava começando a vir na igreja. Eu estava aqui no dia. E o pastor falou até, o pastor que foi lá na frente falou um valor. Isso. Eu não tinha esse valor, mas eu estava com outro valor, irmão. O pastor pediu um primeiro valor. No primeiro valor que ele falou para comprar essa macieira, já supriu. Mas eu tava com meu coração preparado. Segurando. Já, tipo, no que eu podia. Tudo que eu tinha, né, pra dar de coração. Então, nesse dia, ali
eu ganhei mais chama ainda para poder ajudar o Paixão, projeto, né? né? Então realmente esse dia foi incrível. né? Naquele dia, nós demos a nossa oferta como família, né, da nossa casa, ofertamos, eu, meu esposo e nossos filhos, e depois quando a gente olhou que tava aquelas pessoas ali, Sim, eu lembro isso muito bem. foi, não deu minutos, né, William? Eu acho que foi 5 minutos, nós estávamos com a maceira, então não fizemos campanha, carnê, nada. Então assim, ó, basta sonhar. Esse registro eu quero deixar aqui. Se tiver algum líder ouvindo, algum obreiro, alguém que congrega numa igreja, seja pequena, grande ou média, sonhe. Ouça a voz de Deus e sonhe. Seja você um instrumento de Deus na vida do seu pastor, seja um instrumento na sua igreja, no seu ministério, sabe? Não, eu preciso... não, sonhe. Sonhe, coloque no papel. Conecte com pessoas em que Deus vai te guiar. Essas pessoas vão... Eu pensei que nós, como igreja, seria mais difícil. Bom, vamos realizar lá fora, vamos fazer, né, junto com o município. Não, Deus disse, calma aí, não é assim, o município já faz o seu papel. Eu quero que a igreja faça o seu papel. Eu choro. Pode continuar. E hoje é um dos investidores, né? Vocês são 2 investidores, tremendamente, né, abençoados, e são os abençoadores nesse projeto, os dos principais abençoadores, né? E vocês vão decolar muito cada dia mais, né? Amém. Assim como nós também temos vivido. William, para o último, que foi a sua palavra, que foi, eu acredito que era essa resposta que você vai querer agora, foi quando eu descobri um câncer. Quando eu descobri o câncer, eu pensei que era o fim. Eu imaginei que Deus me usou para montar alguns projetos, para elaborar os propósitos que Ele tinha, coloquei tudo certinho e pensei, agora é o fim, né? Agora, e comecei a perguntar ao Senhor, Deus, chegou o fim, né? O final, e agora o projeto, né? Eu vou ter que preparar pessoas para não desistir, porque você tem pessoas, mas você tem que ter alguém apaixonado. Colocando ali, né, agregando, colocando, animando, fortalecendo, a gente reúne equipe, a gente anima, né, e pensei agora, Senhor. Aí foi desafiador, porque todos pensaram que ia até parar, né, porque era um momento difícil da minha vida, um momento em que eu iria ter que estar ausente da igreja, eu não sabia os caminhos que eu ia trilhar ainda, era tudo muito novo, foi assustador. Foi devastador nas primeiras horas, mas quando eu olhei para o alto, eu tirei os olhos da circunstância, eu tirei os olhos do diagnóstico e eu disse, peraí, eu vou olhar para aquele que me deu vida, para aquele que me salvou, para aquele que me livrou da morte, para aquele que me perdoou os meus pecados, aquele que me limpou de toda sujeira. Então eu olhei para o alto e disse, Deus, e agora? Então Deus falou, continue. Então, eu comecei a trilhar um caminho desconhecido, porém eu sabia que eu era uma semente de amor, eu me lancei em amor, e Deus assim foi tão gracioso, que o projeto, durante todo o meu tratamento, eu não estive ausente da igreja, eu não estive ausente do projeto, e o projeto dobrou, a produção dobrou, porque em todo o processo do meu tratamento, eu levei minha família toda junto, né? Pra cidade, não traía a família toda junto pro tratamento, ficavam no hotel me aguardando. Levei uma amiga, levei uma agenda, levei uma caneta e levei uma Bíblia. Cada vez que aparecia uma dificuldade, o projeto aumentava. Aumentava. Veio a pandemia, o projeto aumentou. Veio essa diversidade, o projeto aumentou. Olha só como é incrível. Incrível. É tão impressionante, pastor, que todo projeto ou todo projeto ele precisa ser executado, sempre tem alguém liderando. Sim. E tem as pessoas trabalhando em função daquilo que o líder liderou. Sim. Só que normalmente o líder tem que estar junto para que esse projeto se desenvolva cada vez mais, se cresça. Nesse caso, as pessoas abraçaram tanto esse projeto, amam tanto esse projeto, que mesmo a pastora talvez não estando num bom momento, ou não estando presente literalmente, o projeto continuou funcionando. Continuou. E dobrou. O projeto cresceu. Cresceu, Né? cresceu. Totalmente fora da curva, vamos dizer Fora assim. da curva. Sem Porque acreditar, né? naturalmente, né, o Naturalmente. líder ali que vai puxando ali as E pessoas. às pra vezes, se o funcionar. líder não tá, O William para sabe- tudo, né? O William sabe disso, ele já foi Sim. líder, ele sabe.
Então, geralmente ele tá ali motivando, falando, não, Isso. vamos galera, Não vamos deixar fazer, cair o rendimento, vamos fazer render, vamos crescer, vamos bater Sim. a meta. E nesse caso é totalmente fora da curva por causa disso, porque realmente as pessoas amam o projeto, se tem dedicam, paixão. sabem que eles são importantes. Eles pro compraram a projeto. sua ideia. Sim. É Exatamente. porque ele não é um propósito de alguém, é o propósito do reino, Sim. né? Deus usou só alguém, mas o propósito é do reino, né? É do reino. Assim como esse AvivaCast, o propósito é pro reino, é para abençoar, é para que as pessoas ouçam, não é só para ganhar seguidor e divulgar a igreja, é também para divulgar a igreja, mas o propósito é pro reino, é para abençoar pessoas lá do outro lado, pessoas que estão lá numa cidade e gostariam de fazer algo mais para Deus. O que eu vou fazer? Eles vão entender que só Acordar basta outras sonhar, pessoas. só basta sonhar, só basta sonhar e vai acontecer. Quem sonha, vive. Quem sonha, vive. Então, a minha alegria é sonhar, minha paixão é sonhar. Então, teve quintas que eu não poderia estar aqui, como falou você, mas eu estava acompanhando o projeto. Todas as semanas passava aqui, a gente colocou... Dá um jeitinho de... colocou coordenadores. Então, assim, o projeto caminhou, as coisas aconteceram. Foi tudo suprido, nada faltou. Sim, porque quando você transmite paixão, as pessoas amam o que estão fazendo, elas sabem que estão fazendo para o autor da vida, é para aquele que te abençoa, é para aquele que abre caminho, é para aquele que vai estar te dando um retorno. Servir é, com certeza, receber depois uma promoção de Deus. Pastora, conta pra nós agora a boa notícia. Daí veio o câncer Veio, não parei. Está aqui. Não parei, as quinta-feiras eram a quimioterapia, mas a produção... Bem na produção do pão eram as quimioterapias. Bem na produção do Que pão. não podia estar, parece que tudo queria vir para querer parar e não parava. Tudo, porque todo mundo tomou um susto, né? Imagina. Todo mundo tomou um susto, mas acabava a minha quimio, eu ia para minha casa com toda a minha família e no outro dia já estava firme aqui na casa do Senhor e não falhei na entrega do pão. Estava aqui, né, o nosso pão sendo entregue, estava aqui junto, colocando a mão no pão, entregando para as crianças, entregando para as famílias, dando aqui, abençoando, orando, e hoje para a honra e glória do nome do Senhor. Se você passa por uma... É isso que eu acabei de compartilhar. A adversidade é uma oportunidade. Eu olhei e disse, bom, se o Senhor não vai me recolher, eu vou correr. Vou trabalhar, vou fazer a obra. Porque a gente se prepara, né? Se o Senhor recolher, Deus, o Senhor só me avisa, eu fiz tudo, dá tempo de fazer alguma coisa? Só me Manda um avisa. sinalzinho aí, lá no zap. Manda uma mensagem, Deus manda mensagem, porque Deus nos acorda na madrugada, Deus fala com você, Deus sempre acordou a Michele, vai, a pastora. claro, Deus sempre vai sinalizar, então ele diz, Senhor, dá um toque aí, tá pronto, não tá, o Senhor quer que eu deixe um livro, deixe uma carta, o que eu faço mais, né, Senhor? Então, daqui a pouco Deus veio e disse, eu só vou te dar mais músculos mais fortes. Vou te fortalecer para romper mais, para sonhar mais. E dali da quimioterapia, finalizou, né? Foi todo um processo. Graças a Deus, vivi milagres extraordinários desde o cabelo, desde tudo, desde o meu tratamento, desde da minha família, né? O meu marido que me propôs o melhor, correu assim para me dar o melhor. Então assim, tudo da igreja, intercessão, tudo isso promoveu o milagre. E hoje o pão, a produção é muito maior. A gente contou aqui, vamos dizer assim, alguns detalhes, mas hoje a produção vai muito mais além. Tem toda a produção de culto de ceia, que toda ceia aqui na igreja nós distribuímos pão para todas as famílias. Então, pão profético, né? O da então ceia não é o pão só profético. o pão de 350, é mais ainda? Não, é mais, porque toda ceia nossa, depois que nós começamos com a padaria, a gente faz o quê? Tem o pão profético. Então, Sim. toda ceia tem uma mesa cheia de pão para todas as famílias. Também. Desde um bebê, uma criança, o adulto cada um leva um pão profético com a mensagem. Nós temos etiqueta, né? Máquina de etiqueta, então vai tudo, vai uma mensagem. E cada família, desde o projeto e as famílias da igreja, quando sentam na sua mesa e colocam aquele pão sobre a mesa, aquele pão tem uma mensagem em cima antes. Quando elas vão abrir o pacote, elas são obrigadas a ler a mensagem. E essa mensagem é a oração do Pai Nosso. É um pão naquela mesa. Então pode ser que aquela pessoa pode estar chorando por muitas adversidades, mas aquele pão naquela mesa
é uma expressão do amor de Deus. Porque Deus usou pessoas para chegar naquela casa e expressar o amor. Não é um pão, é o amor de Deus. É o amor de Deus e a mensagem de vida que transforma. E hoje nós recebemos muitas famílias que vêm visitar por gratidão. Um dia, foi mês passado, teve um senhorzinho de 82 anos. Ele chegou no final do culto e ele veio nos abraçar e agradecer. Ele queria saber quem era o pastor da igreja. Ele não é crente. Ele queria agradecer, chamar o pastor e ele apertou a mão e disse: parabéns, pastor, porque eu jamais imaginei que eu pudesse ser abençoado por uma igreja sem que eu fosse obrigado a estar nela. Uau. E foi muito Nossa. emocionante, foi demais. Realmente. É que foi falado lá no começo, ele não é só suprido com um alimento. Não, Sim, aquela mensagem já supre sim, o seu coração. toca né? os corações, né? Então, Toca, não é só um toca, pão. transforma. E hoje nós temos milhares de fotos, né? De pessoas, relatos, testemunhos, crianças. E ainda abençoamos com banana, né? Tem semanas que vem aí, já veio algumas toneladas de banana para o projeto, né? Sim. A gente tem também uns pés de banana, então a gente abençoa. A gente tem que lançar semente com tudo que a gente tem. Você tem banana, doa banana. Você Quanto tem, mais você vai, doa, mais você. Então as famílias planta. são apaixonadas pela banana. É claro que às vezes passa alguns carros e param porque sente o cheiro do pão. Olha aquela multidão pegando o pão. E às vezes parece, eu gostaria de comprar um pão. E a gente não vende, a gente abençoa. Hoje nós temos pessoas que atravessam a rua, vizinhos que vêm abençoar. Olha, estou trazendo esse trigo. Eu não sou evangélico, mas eu quero semear, porque é emocionante. Então hoje, a gente poder ver esse trabalho para mim é motivo de alegria. É motivo de honra estar aqui com vocês, empreendedores, semeadores e pessoas que são apaixonados pelos propósitos de Deus. Pastor Elisete, pra gente concluir, que nosso tempo tá ficando curto, aonde que tá o câncer? Sumiu. Graças a A Deus. gente não vai falar sobre isso hoje, pastor. Curada, para honra e glória do Senhor, sonhando muito, decolando muito. Esse é outro capítulo. É Esse outro capítulo. A gente vai fazer um episódio Muitos só sobre projetos isso. que já nasceram, né? Amém. Sou empreendedora, né? Meu marido é empreendedor, mas assim, ó, os nossos dias são principalmente as nossas principais horas são para estar servindo aqui na igreja voluntariamente, sonhando. Então, assim, meus sonhos, vocês sabem, né? Vocês fazem parte dele. Quantas vezes a gente senta para sonhar? Vocês já abraçaram aí alguns projetos, Verdade. né? Então, é bom sonhar. Quem sonha vive. Quem sonha vive apaixonado, ainda mais Nem o pelos câncer sonhos parou. de Deus, nem o câncer parou. Nem o câncer parou. E Nada. um dia, quando a morte chegar, um dia que a morte nos visitar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar com aquele que foi o que sonhou conosco. Nós vamos estar com aquele que é o que é apaixonado por nós, sabe? Aqui nós somos só instrumento nas mãos dele, Sim. mas nós vamos estar com ele constantemente, a eternidade com ele, sabe? Então, assim, ainda nem a morte é o fim. Chegou a morte, inicia verdadeiramente a nossa eternidade. Então, enquanto estamos aqui, vamos sonhar, vamos projetar, vamos correr, sem... Pra cima. Vamos pra cima, vamos Ninguém correr. para nós. Ninguém para, porque assim, o sonho é de Deus. O Senhor nos ama. Ele perdoa os nossos pecados. Ele muda a nossa história, sabe? Ele ressignifica a nossa história, sabe? É Ele que faz isso por nós. Então, basta o nosso passo. Vamos avante. Vamos correr, vamos avançar, vamos preparar sonhar. pra quando E vir. pessoas que estão ouvindo, elas vão dizer, mas como? É possível. Tudo é possível aquele que crê. Basta crer, confiar, se conectar com pessoas. Jesus já fazia network, né? Já. Tudo está na Bíblia. Se tu Tudo. busca, Isso aqui é não só tem. a modernidade, né? Sim. Ele já fazia, ele nos ensinou a fazer isso, né? Sim, verdade. Então, hoje a gente acha que é uma novidade, isso não que é nada, Jesus já fazia, ele que trouxe. Então, assim, hoje a gente se conecta com pessoas têm tesouros, sabe? Então, você que vai estar aí ouvindo, saiba que a sua situação, a crise, a adversidade, a luta, até mesmo um diagnóstico,
não tem poder para te parar. Olhe para o alto, tira os olhos aqui da circunstância. Não deixe as circunstâncias dominar, domine as circunstâncias. Quando você tem fé e você crê, então você não está mais sendo dominado pelas circunstâncias, mas as circunstâncias estão sendo dominadas. Então você trabalha o teu emocional em Deus e Deus te guia e você avança e as circunstâncias vão ficando Forte, hein? Forte isso. É uma chave. Recebe aí, recebe aí. a chave. Pastora, pra gente encerrar, eu queria que a pastora falasse qual que é o sentimento, né? Hoje, vendo esse projeto sendo executado, da forma que ele está hoje, qual é o sentimento que a pastora tem, né? E se puder já deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Sentimentos de alegria, de ver que Deus é maravilhoso e que Ele olhou para mim e Ele disse assim, eu vou confiar, vamos ver o que ela vai fazer. Então, para mim é gratificante ver que eu somente sonhei, idealizei, coloquei no papel e coloquei na mão das pessoas que tinham o potencial, a capacidade de romper. A gente não está levando um pão, a gente está levando a expressão do amor de Deus em cada família. A gente não está dando somente um pão, a gente está dando a expressão do amor. Nesse sábado, eu levantei as mãos sobre aquela multidão que estava aqui na porta e eu liberei uma palavra, eu disse, vocês hoje estão recebendo, mas amanhã vocês podem ser os maiores abençoadores desse projeto. Sabe? Então nós vamos tocar gerações, vamos tocar vidas. Eu tenho certeza que grandes coisas ainda estão por vir, sabe? E essa é a minha expressão, amor e paixão, sabe? Alegria de ver algo que deu certo, né? Que deu certo e que não foi da minha maneira, não foi da minha maneira. Do jeito dele. O meu propósito é servir o reino. E o reino é porque a gente olha para a limitação, né? A gente olha que, poxa, é muito alto, é tudo muito alto para uma igreja. Mas quando você decide sonhar e você tem verdade no seu coração, você tem paixão, o resto Deus faz. Amém. Nossa, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder relembrar tantas coisas e até descobrir algumas novas. Sim, O William quer comentar mais alguma coisa? Realmente, eu quando eu vim para a igreja, bem nesse dia que o pastor da Maceira quebrou, foi muito interessante. sim. Foi ali onde meu coração ardeu, onde eu vi o servir, o que Deus transformou na vida das pessoas que estavam ali servindo. Então realmente é incrível isso pra mim, até não vou falar muito, senão eu começo a chorar já, porque realmente isso, depois que eu comecei colocando a mão na massa, produzindo, o pessoal foi me ensinando, eu não sabia, foram me ensinando, e depois agora eu tô podendo não só colocar a mão na massa, poder ajudar e sim abençoar. Então isso ele transforma vidas, né? Seu mantenedor, né? Sim. Então a pastora não desistiu. E é onde outras vidas estão sendo supridas, né? Com a sua força, com a sua dedicação. Não, o câncer não parou, a pandemia não parou e nada vai parar. Verdade. Porque Então, é de Deus, né? É de Deus, realmente. Aquilo que é do homem para. Tudo que é do homem para. Sim. Mas o que é de Deus não para. Então eu só tenho gratidão por hoje estar aqui com vocês. Amém, Amém. amém, amém. Para você que está nos assistindo, em breve a gente vai postar, então a gente vai gravar com a pastora Lisete como que aconteceu essa história, como assim ela teve um câncer e venceu, foi curada. Hoje vai testemunhar, hoje não, ela vai testemunhar em breve sobre isso, passo a passo, detalhe por detalhe. Então, se você quiser, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, nos segue também no Instagram, a gente vai estar postando alguns vídeos lá e claro, nos veja no próximo vídeo, a gente se vê. Um forte abraço, obrigado pessoal, até o próximo VivaCast, tchau, tchau. E não esqueça que acreditar e sonhar você pode realizar. Então segue a gente que vai ter muitos testemunhos aqui como esses que vão poder mudar a sua vida. Então segue a gente lá. Tchau pessoal, Tchau, abraço. até a próxima.